tarde, gente. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, estejam em casa, estejam se cuidando e esteja tudo tranquilo com vocês. Eu sou Monique e irei estar trazendo para vocês a aula de hoje. E nós iremos conhecer um pouco mais sobre a história de José. Mas antes da gente conhecer a história de José, corre para pegar a Bíblia de vocês, deixa lá aí pertinho, porque a gente vai ler, viu? Então, antes de começar, vamos junto, você em casa, fechar os olhos, vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos lá? Senhor Deus e meu Pai, neste instante momento, Senhor Jesus, eu venho te agradecer, Senhor, por mais um dia. Te agradecer, Senhor, pela vida de cada criança que está nos assistindo. Te agradeço, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Também venho te pedir, Senhor, que a sua mão esteja sobre a nossa vida, Senhor, que essa aula vai ser uma aula enriquecedora, Senhor, da tua palavra. Proteja e abençoe cada criança, Senhor, que está nos assistindo. Proteja e abençoe a minha vida, Senhor, e desde já eu venho te agradecer. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, antes da gente começar a conhecer a história de José, vamos ouvir uma canção que Tia Lide preparou pra gente, tá bom? Vamos cantar todo mundo junto. Essa história que eu vou contar agora fala de um rapaz chamado José. Ele tinha sonhos que Deus mandava, sempre orava e tinha muita fé. O tempo se passou e José sofreu a traição na mão de seus irmãos. Jogado num buraco e depois vendido como escravo para o Egito foi. E José foi muito abençoado por obedecer e se tornou governador do rei. Nunca se esqueça de ser fiel, pois grandes coisas vai realizar. Jogue sua vida nas mãos de Deus e maravilhas você vai alcançar. Quando então chegou ao Egito, foi comprado pelo grande Potifar. Do trabalho escravo ele foi tirado e no palácio ele foi trabalhar. Faraó depois teve um grande sonho que José então interpretou. De escravo em governador tornou-se e o Egito sua fé salvou. E José foi muito abençoado por obedecer e se tornou governador do rei. E José foi muito abençoado por obedecer e se tornou governador do rei. Nunca se esqueça de ser fiel, pois grandes coisas vai realizar. Jogue sua vida nas mãos de Deus e maravilhas você vai alcançar. Maravilhas você vai alcançar. Maravilhas você vai alcançar. Agora, vamos se aprofundar melhor na história de José. Quem foi José? José ele era filho de Jacó e Raquel. Ele era o mais novo dos seus irmãos. José ele era um rapaz obediente, esforçado e sonhador. Ele tinha um dom de sonhar e de revelar sonhos, né? José, quando ele viu que os irmãos estavam fazendo coisas de errado, ele sempre contava para seu pai, né? E por conta disso, o seu pai amava ele ainda mais, né? Nisso, Jacó, ele fez especialmente para José uma túnica. Como Jacó deu especialmente a túnica só para José, os irmãos ele criaram um pouco de raiva, assim, eles não gostaram nadinha de só José ter ganhado uma túnica e eles viam como se José fosse o único filho amado por Jacó. Nisso, os seus irmãos, eles armaram algo contra a vida de José. Vamos ver agora na Bíblia o que foi que os irmãos dele armaram contra ele. Lá em Gênesis, capítulo 37, versículo 18 e 19, diz assim:
Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, dizia uns aos outros. Agora vamos pular para o versículo 24. Agarraram-no e jogaram no poço que estava vazio e sem água. Aqui a gente vê, eles estavam planejando matá-lo. Mas na hora, a raiva não foi tão suficiente para matar o próprio irmão, que acabaram jogando José dentro de um poço vazio e sem água, né? Vamos agora para o versículo 28 do mesmo capítulo, né? Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de pratas aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Vamos agora pular para o versículo 31. Então eles mataram um bode e mergulharam no sangue a túnica de José. Por que eles fizeram isso, né? Eles venderam José como escravo para os ismaelitas, mataram um bode, pegaram a túnica de José e melaram de sangue, porque daí eles levaram para o pai e disseram que José foi atacado por um animal. Nisso Jacó se entregou na profunda tristeza e chorou amargamente. Vamos agora pular para o capítulo 39, que é onde diz o que aconteceu com José depois que ele foi vendido como escravo, né? No capítulo 39 diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou ele dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Deus, ele estava sempre presente na vida de José, né? Tudo que José fazia prosperava, né? Porque Deus estava ali abençoando todas as suas ações. Por José ser abençoado por Deus, ele conseguiu a confiança de Potifar, né, que confiava nele verdadeiramente. Mas aí houve uma situação no qual aconteceu uma injustiça muito grande com José. Vamos ver que um capítulo vai relatar que a mulher de Potifar, ela tentava seduzir José, mas José em nenhum momento caiu nessa tentação. Então, o que foi que a mulher de Potifar armou para José, né? Ela pegou uma roupa de José e disse para os guardas que ele havia agarrado ela à força, coisa que não aconteceu. Potifar acabou acreditando no que sua mulher falou. Vamos agora para o versículo 20 do capítulo 39 e ver o que aconteceu com José. Diz assim: mandou buscar José e lançou-o na prisão em que era posto os prisioneiros do rei. José, ele foi preso injustamente, né, sendo acusado de algo que ele não fez. Vamos agora pular para o versículo 23, que diz: o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Quando chegou na prisão, José ele assumiu outro trabalho, que era cuidar de 2 prisioneiros do faraó que estava ali. E nisso o carcereiro não se preocupava, porque tudo que José fazia tinha êxito, né? Porque ele era abençoado por Deus. Vocês lembram, né, do que eu falei, que José era sonhador e ele interpretava sonhos. Nisso, esses 2 prisioneiros estavam sonhando muito. Os 2 prisioneiros falaram para José o sonho e José imediatamente interpretou aquele sonho. Vamos ver? O primeiro sonho a gente encontra no versículo 9 do capítulo 40, né? Que diz assim: então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho, vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureceu em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias.
Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era o seu copeiro. Vamos agora para o segundo sonho, né? O chefe dos padeiros disse: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse-lhe José: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. Vamos agora para o versículo 20. 3 dias depois era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes disseram em sua interpretação. Antes disso, José disse, para o copeiro, para ele se lembrar de José, se lembrar da interpretação que José teve. Só que o chefe dos copeiros, ele não se lembrou de José e esqueceu dele. Isso se passaram 2 anos e o faraó, ele estava tendo muitos sonhos que estavam incomodando e nenhum dos videntes conseguia interpretar os sonhos. Foi daí que o copeiro se lembrou de José e falou para o faraó que José havia interpretado o sonho que ele teve na prisão. Nisso o faraó mandou buscar José. Depois do faraó contar o seu sonho a José, Deus revelou para José a interpretação do sonho, que dizia que durante 7 anos todo o povo da terra do faraó viveria de fartura abundantemente, com muita comida. E depois iria 7 anos de muita fome. E que o faraó deveria levantar um governador para que pudesse armazenar e organizar as comidas para a época de fome. E que agora a gente vai para o versículo 40 para entender o que aconteceu. Versículo 40 do capítulo 41 ainda. Você terá o comandante do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Depois que Deus abençoou José e ele interpretou o sonho do faraó, ele conseguiu restaurar sua confiança de volta, tornando assim o governador de toda a cidade. Agora para o versículo 48 e 49. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade, ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim, José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda a medida. José ele exerceu com êxito, esforço e organização todo o trabalho de armazenar alimentos para o povo na época dos 7 anos da fome. Então, o que é que a gente pode aprender com a história de José, Que independente das dificuldades que surgem na nossa vida, a gente tem que ter fé em Deus, porque as coisas logo vão se ajeitar, vão se organizar, e que Deus está ali com a mão dele estendida nas nossas vidas, José, ele é um exemplo de vida pra gente, Porque em nenhum momento na Bíblia relata que ele reclamou. Independente de toda a situação, José ele foi forte e fiel a Deus, Ele foi preso injustamente, foi vendido como escravo, foi traído pelos seus irmãos e mesmo assim conseguiu prosperar no meio disso tudo. Então, vamos ter a nossa vida baseada como a de José, que é uma pessoa esforçada, uma pessoa obediente, uma pessoa temente a Deus e que confiou em Deus. Então, a atividade de casa que eu vou deixar para vocês é: quem foi José? Quais foram as qualidades de José e o que aconteceu com José? Também vou deixar uma outra atividade para a próxima aula, que é ler o capítulo 42 e 46 de Gênesis. Então aqui terminamos a nossa aula. Até sábado. Tchau, gente. Beijos.